E o cantor Gustavo Lima, então, teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo lá na comarca de Recife, estado de Pernambuco. Os caras foi divulgado aí hoje, dia 23 de setembro de 2024, essa decisão judicial, que inclusive a gente teve acesso aqui através do site lá do Globo, né? O site do Globo tá aqui, ó, expôs essa decisão judicial, tá aí na tela para vocês, é Gustavo Lima. Leia a íntegra da decisão que determinou a prisão do cantor. O cantor é investigado na mesma operação que determinou a prisão de Deolane Bezerra. Então o site o Globo, e a gente teve acesso a essa decisão aqui, a partir do site o Globo, divulgou a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. Entre as imputações que são feitas a ele, inclusive estaria dando guarita a foragidos da justiça. Olha a notícia como é que tá. A Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gustavo Lima nesta segunda-feira. A decisão é da juíza Andréa Calado da Cruz, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. No despacho, ela afirma, a juíza, no caso, afirma que o artista não compareceu para dar esclarecimentos às autoridades policiais quando convocado e argumentou que os jogos de azar atingem de forma mais cruel e a classe trabalhadora que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero. Aí tem aí, a gente pode ver no site, tá aqui, né? A gente pode ver no site, olha, clique aqui e leia a íntegra da decisão judicial. Então, sem enrolação, eu vou logo para a decisão judicial, que foi disponibilizada aqui, né? Cliquei, abri a decisão, fiz o download, fiz a leitura, fiz a marcação de alguns pontos ali. Eu quero aproveitar para você, então já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com, de repente, aquele seu amigo que seja fã do Gustavo Lima e tá esbravejando, mas que absurdo, essa justiça, aí vai dizer, da justiça comunista, não sei o quê. Calma, meus caros. O Poder Judiciário, ao lado do Poder Executivo e Poder Legislativo, que são responsáveis aí pela harmonia no nosso país, pela busca de uma condição harmônica. Eles devem agir de forma harmônica. As decisões judiciais são proferidas com base na Constituição Federal, que lá estabelece que as decisões serão fundamentadas, devidamente fundamentadas e formadas no livre convencimento do magistrado. Então, se o juiz assim decidiu, a decisão tem que ser respeitada. A decisão tem que ser respeitada, eventualmente até que haja uma decisão em sentido contrário por um órgão superior ou o próprio juiz revogue ou modifique a decisão. Beleza? Vamos aqui para a decisão judicial. Aqui tem um ponto que eu achei de extrema relevância, é que há a discussão, né, nas quase 20 folhas dessa decisão judicial, há a discussão a respeito do requerimento da autoridade policial e da manifestação do Ministério Público. Veja só aí como está, né? Versa o presente feito sobre a representação encampada pela autoridade policial de decretação de prisão preventiva, mandado de busca e apreensão domiciliar, bloqueio e sequestro de bens e valores, contas bancárias e sequestro de bens imóveis e veículos. Então, a autoridade policial, o delegado de polícia, representou em face do Gustavo Lima, cantor, e de outras pessoas por diversas medidas cautelares, entre as quais prisão preventiva, que é uma medida cautelar de natureza pessoal, mandado de busca e apreensão domiciliar, medida probatória para se angariar provas, bloqueio e sequestro de bens, valores, contas bancárias, isso é para assegurar o resultado do processo. Então, se está discutindo, por exemplo, lavagem de dinheiro, é extremamente importante que já desse um jeito de assegurar esse dinheiro. Vamos guardar esse dinheiro, porque se lá na frente o cara vier a ser condenado, ou se lá no final do processo o cantor Gustavo Lima vier a ser condenado pela prática da lavagem de dinheiro, o dinheiro já foi guardado, então foi preservado. Essa medida é muito importante, é uma medida de assegurar o processo. Então é uma medida assecuratória, assegurar que lá na frente, quando o processo for concluído, se eventualmente o indivíduo venha a ser condenado, existam resultados positivos ali a partir da decisão judicial. A partir da condenação, venha a se alcançar as finalidades da lei, que é o cumprimento da pena, o cumprimento da medida. E sequestro de bens imóveis e veículos que têm o mesmo interesse, assegurar o processo, assegurar que lá no final o processo tenha um resultado objetivo, né? Alcance os resultados. A decisão diz aí, né? O inquérito instaurado com a finalidade de apurar crime de lavagem de capitais resultou no indiciamento das seguintes pessoas. Aí tem o nome de diversas pessoas, e aqui embaixo eu destaquei, né? A Deolane Bezerra e o Nivaldo Batista Lima, que é o Gustavo Lima. A Deolane Bezerra, inclusive, já tem até vídeo aqui no canal em que nós tratamos sobre isso, né? Se você ainda não viu, pode procurar aí no canal, você vai ver vídeo aí sobre a Deolane Bezerra, que foi presa, depois foi colocada em liberdade e voltou a ser presa porque vacilou, porque descumpriu as determinações do Código de Processo e da decisão judicial. Mas vamos seguir. Representa a autoridade policial, então, nesse caso em que a autoridade policial busca, o delegado de polícia busca a prisão do cantor Gustavo Lima, mas veja só, eu estou dizendo aqui o cantor, mas não é o cantor,
é a pessoa do Nivaldo Batista Lima. Então, o delegado de polícia pretende a prisão do Nivaldo Batista Lima, porque ele está descumprindo as normas do Código de Processo Penal. Simplesmente isso. As normas do Código Penal, da Lei de Lavagem de Capitais, as normas do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, como medida cautelar, só é decretada quando o indivíduo incide nas hipóteses que estão estabelecidas na lei. Então, diz aí, representou a autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo. E aí, o Ministério Público deu uma manifestação favorável. Então, o Ministério Público, na primeira representação da autoridade policial, do delegado de polícia, foi favorável. Essa foi a primeira decisão que foi proferida lá pelo juízo e a Deolane Bezerra dos Santos acabou sendo presa. Então, houve o primeiro requerimento do delegado de polícia em face da Deolane Bezerra dos Santos, o Ministério Público foi favorável e o juiz, assim, decretou as medidas cautelares, visando assegurar o processo, para que eles não fujam, para que os valores sejam arrecadados e recolhidos e fiquem preservados. Todas essas medidas visam assegurar o processo. Não significa que eles serão condenados, mas visam apenas assegurar o processo. Claro, que se as medidas são decretadas é porque há a fumaça do cometimento da infração penal, há a suspeita de que eles cometeram a infração, cometeram o crime que está sendo investigado. Beleza? E há um perigo, claro, há um perigo de que, se as medidas não forem cumpridas, possa haver algum prejuízo ao processo. Medidas cautelares dizem respeito ao processo, preservação do processo. Aí continua, olha, no despacho tal, que é citado, foi determinado que o Ministério Público de Pernambuco fosse intimado para manifestação sobre a petição, sobre as medidas perseguidas em relação aos novos indiciados. Esses são os novos indiciados, Boris Maciel Padilha e Nivaldo Batista Lima. Então, nesse ponto, vale dizer que com a conclusão do inquérito policial, surgiu como novos indiciados Boris Maciel Padilha e Nivaldo Batista Lima. Esse é o cantor Gustavo Lima. E as medidas perseguidas pela autoridade policial foram as mesmas. Então, o delegado de polícia tinha requerido primeiro a prisão da Deolane Bezerra e de outras pessoas, depois que concluiu o procedimento, então, completou a investigação, o delegado de polícia indiciou Boris Maciel Padilha e Nivaldo Batista, e aí requeriu também as mesmas medidas em face deles. Então, a mesma medida que foi pedida em relação a Deolane Bezerra foi pedida em relação a esses novos indiciados. Aí, o Ministério Público, quando se tratou da primeira decisão, que foi em relação a Deolane Bezerra, se manifestou da seguinte forma, olha aí, anteexpor, sendo reais e estando presentes os requisitos necessários à prisão preventiva, configurados na necessidade de manutenção da ordem pública por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o PARC, isso aqui é o Ministério Público, opinou favoravelmente pela decretação da prisão preventiva dos investigados. Aqui se incluiu a Deolane Bezerra, por exemplo. Sendo assim, diante das evidências materiais constantes dos autos, notadamente as informações, relatórios, o Ministério foi de acordo, foi favorável às medidas cautelares aqui que foram solicitadas pela autoridade policial. Então, o Ministério Público foi favorável a todas as medidas cautelares pugnadas pelo delegado de polícia. E aí o juiz veio depois e decidiu favoravelmente ao pleito do delegado de polícia. A juíza continua a decisão. Ocorre que depois da inclusão de Boris Maciel Padilha e Nivaldo Batista Lima no indiciamento, frise, com representação da autoridade policial pelas mesmas medidas adotadas em favor dos demais, então teve a primeira leva de medidas cautelares que visavam assegurar a investigação, assegurar o processo, o Ministério Público foi favorável, o juízo decretou. A autoridade policial, o delegado de polícia, concluiu a investigação em tempo, indiciou novos investigados, inclusive o cantor Gustavo Lima, e requeriu as mesmas medidas cautelares em face deles. O Ministério Público, nesse caso, se manifestou de forma diferente. Aí ela diz, olha, o Ministério Público de Pernambuco, em manifestação breve e carente de argumentos, opinou pela substituição das prisões temporárias, aplicando-se a todos os investigados as medidas cautelares diversas. Então, nessa segunda leva de medidas cautelares, o Ministério Público foi contrário ao requerimento. Aí a juíza ainda insere na sua decisão, no relatório, que houve a manifestação do Ministério Público pela incompetência do juízo em relação à apreciação ou à imputação feita a Tiago Lima Rocha, a Raíssa Ferreira Santana Rocha e Nivaldo Batista Lima. Esse aqui, o cantor Gustavo Lima. Feito esse relatório na decisão judicial, o magistrado começa a decidir. Então, primeiro ele faz um relatório daquilo que foi inserido, de forma sucinta no processo, e aí começa a decidir, fundamentar a decisão. A decisão é fundamentada. Aí eu marquei aqui um ponto que é interessante. A juíza destaca, olha, soma-se a isso que o Poder Judiciário não se submete aos clamores populares,
nem se norteia pela opinião pública, pois sua função é aplicar a lei com imparcialidade e justiça. Não pode, tampouco, ser influenciado pelo poder econômico ou pelo status social dos investigados. A justiça deve ser cega a esses fatores, tratando todos, independentemente de sua posição, com a mesma equidade e rigor, conforme os princípios constitucionais que garantem a isonomia e imparcialidade na condução dos processos. Isso eu achei impressionante, meus caros. Aqui, o cantor Gustavo Lima, com mais 40, 50 milhões de seguidores nas redes sociais, com milhões e milhões de reais, com milhões e milhões de pessoas que o amam, né? E alguns até idolatram, que são fãs, aqui no processo é uma pessoa como você que está assistindo, como eu, como qualquer outra. É uma pessoa, inclusive, que não tem foro por prerrogativa de função. Se fosse um membro do Ministério Público, um membro do Poder Legislativo, por exemplo, um deputado estadual, um deputado federal, de repente um governador de estado, um prefeito, ele teria um foro por prerrogativa de função. Não seria julgado ali num juízo da comarca de Recife, seria julgado no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça. Não, não tem um foro por prerrogativa de função. É julgado pelo juízo da comarca, assim como os demais investigados, percebe? E aí isso é muito interessante. A justiça é cega a fatores que se dizem respeito ao poder econômico ou estado social. Isso é muito interessante. Lembram-se lá nos Estados Unidos, quando Wesley Snipes foi preso, e como as pessoas aqui no Brasil divulgavam, olha, lá nos Estados Unidos tem justiça, no Brasil não tem justiça. Tem justiça sim, meus caros, tem justiça, e a gente vê isso sendo cumprido agora. Não estou dizendo que eu comemoro, ninguém está comemorando a prisão de nenhuma pessoa, isso não é algo a se comemorar, é algo a mostrar que a imparcialidade do Poder Judiciário existe, né? Claro, o Poder Judiciário, como qualquer outro órgão de poder, é realizado ou ele acontece através do trabalho de pessoas, e as pessoas estão suscetíveis a erro. Então, é claro, dentro do Poder Judiciário você vai ver uma ou outra pessoa ali que não age conforme a sua função. Claro, isso pode acontecer. E é provável que aconteça, porque são pessoas e pessoas estão suscetíveis a erros, assim como em qualquer outro poder, dentro de um órgão policial, dentro de um órgão de saúde, qualquer órgão pode ter uma pessoa ali que não haja conforme aquilo que se espera. Mas vamos seguir aí. Aí o juízo enfrenta, né, a juíza enfrenta a incompetência arguída pelo Ministério Público. E aí já entende que não merece guarida. A juíza vem, entende que na verdade ela é competente sim para se manifestar. E ela escreve: tenho por afastada a tese ministerial de incompetência de juízo. Quando ela diz isso, ela fala: não, eu sou competente sim para julgar o fato que a autoridade policial submeteu à minha apreciação. Aí ela vem com a reanálise das prisões preventivas. Aí a juíza escreve: olha, aduz o Ministério Público que considerando o lapso temporal necessário ao cumprimento das diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, implicará inevitavelmente em constrangimento legal, o MP de Pernambuco se manifesta pela substituição das prisões, aplicando-se a todos os investigados as medidas cautelares diferentes. Então o Ministério Público aqui já foi contra a prisão dos investigados que foi requerida pela Polícia Judiciária. E ele fala: mantidas as demais medidas cautelares de natureza contestiva patrimonial. Então, a prisão, o Ministério Público foi contra, argumentando que aquilo vai causar um excesso de prazo, não vai haver tempo suficiente para a conclusão das diligências e, portanto, o prazo excedido vai gerar um constrangimento legal que vai ensejar a anulação de repente, uma prisão. A juíza escreve: olha, ocorre que tal alegação não se sustenta e se revela, na verdade, como uma mera conjectura desprovida de qualquer valor probatório e marcada por uma evidente falácia. É um pouco, diria, é um pouco forte essas palavras que foram inseridas na decisão judicial por parte da magistrada, né? São palavras fortes. E aí diz: olha, assim a alegação do constrangimento legal, tal como apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco, se revela como uma mera conjectura, desprovida de qualquer sustentação sólida. Ainda, inclusive, o Ministério Público de Pernambuco sequer juntou aos autos quais foram as diligências requisitadas à autoridade policial. O que dá para entender, a gente não tem acesso ao processo, nós temos acesso aqui à decisão que foi publicada aqui no site do Globo, né? Mas ao que dá a entender, ao que indica, o Ministério Público requeriu algumas outras diligências antes de oferecer a denúncia dentro do processo. Então, antes de oferecer a denúncia, requereu algumas diligências imprescindíveis à autoridade policial. E, se for mantida a prisão, não vai ter tempo para a autoridade policial concluir essas diligências que o Ministério Público requeriu. Ao que parece é isso, porque é o que consta nessa decisão judicial. Beleza? Aí disse: olha, ao assumir o tempo que a realização passa de diligência implica automaticamente constrangimento legal, o Ministério perpetua uma falácia que
em última análise, enfraquece a própria credibilidade de suas alegações. A juíza continua expondo os fundamentos, né, pelo qual ela vai proferir a decisão, ela conseguindo. Diante desse contexto, então, diante das argumentações aqui, diante das fundamentações, a manutenção do decreto de prisão preventiva é imprescindível. Então, a juíza entende que é necessário a manutenção da prisão preventiva. Por isso, diante das razões, não acolhe a manifestação ministerial, considera controversa, desprovida de fundamentos sólidos e carente de robustez jurídica, que justifique qualquer alteração do status atual do processo, e manteve, então, as decisões em relação aos outros investigados, aos investigados que já havia sido decretada alguma medida judicial. E ela passa a análise da representação do delegado de polícia quanto à prisão e as outras medidas cautelares do cantor Gustavo Lima e desse Boris Maciel Padilha. Lá no final, então, após a juíza se manifestar a respeito do requerimento específico da autoridade policial em relação aos dois novos investigados que foram inseridos e indiciados, o cantor Gustavo Lima e esse Boris Maciel Padilha, a juíza vai consignando os seus argumentos. Aí diz, olha, é imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, o cantor Gustavo Lima, ao dar guarita a foragidos, e então é isso que é afirmado, que deu guarita a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela justiça. A intensa relação financeira com os indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, leva a sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado. Com base nisso, com base em todos os argumentos que foram inseridos pela autoridade policial, a juíza, não vislumbrando para o momento nenhuma outra medida cautelar menos gravosa, acolhe o requerimento do delegado de polícia e afasta a manifestação do MP, mantendo as prisões preventivas e decretando as prisões preventivas, né, de Boris e Nivaldo Batista Lima. Isso aqui é muito interessante, meus caros, porque é o seguinte, a prisão preventiva ela é decretada em última instância, então não tem mais, o juiz vê que não tem mais possibilidade de decretar outra medida. O último caso, a prisão é a última ratio. Vê que, no caso concreto, não há como decretar uma outra medida para assegurar o processo. A última hipótese é a prisão. Então, sempre que a gente vê o decreto de uma prisão, a gente presume que existam ali fundamentos robustos para que haja aquele decreto. Aquilo passa por um procedimento em que é uma análise profunda por parte do juiz. E é claro, meus caros, ninguém em nenhum lugar deseja a prisão de nenhuma pessoa. A prisão é algo ruim porque a gente sempre supõe que houve a prática de um ato muito grave. E pela prática desse ato muito grave, que há necessidade de decretação de prisão. E aí houve a decretação de prisão, então, do cantor Gustavo Lima, no dia 23 de setembro de 2024, e a decisão foi divulgada, né? Tá aqui, ó, 23 de setembro de 2024, olha, às 14h45. Andréa Calado da Cruz, juíza de direito. Independentemente, meus caros, de qualquer coisa, processo judicial acontece com documentos e as decisões judiciais têm que ser cumpridas, né? Eu sei que isso vai gerar diversas manifestações aí por parte até do meio artístico, por parte de fãs do Levante, comoção, mas meus caros, isso é viver em sociedade. Nós nos submetemos às normas que são estabelecidas pelo Poder Legislativo. E quem verifica isso aí, no caso de descumprimento dessas normas, é o Poder Judiciário. E, havendo ali os elementos ou os motivos que ensejariam uma prisão, o Poder Judiciário vai lá e decreta a prisão após o requerimento da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Importante consignar também. Veja só, o delegado de polícia pediu a prisão do cantor Gustavo Lima. O Ministério Público foi contra a manifestação do delegado de polícia, portanto, foi contrário ao decreto de prisão preventiva contra o Gustavo Lima. Só que o Poder Judiciário não está obrigado, não é vinculado à manifestação do Ministério Público. Por isso, o juiz, nesse caso, decidiu contrariamente à manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do Gustavo Lima. Isso deixando claro que, apesar da manifestação contrária do Ministério Público à prisão do Gustavo Lima, o juízo acolheu as manifestações ou os argumentos elencados e levantados pelo delegado de polícia e decretou, então, a prisão do Gustavo Lima, demonstrando, assim, que não há necessidade, de fato, pelo menos em algumas situações, do juiz se vincular à manifestação do Ministério Público. Beleza? Quero que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com, de repente, um amigo seu, se você é da área do direito ou não, compartilhe com quem, de repente, tem interesse conhecer a respeito desse processo, jogue perguntas aqui. Se você fizer pergunta, eu vou responder, vou gravar um vídeo respondendo as perguntas que forem feitas aqui nos comentários, tá bem? Forte abraço e até o próximo.